tal esse aqui? Ele tá legal, mas vamos esperar mais um pouquinho, né? E no decorrer desses dias, e eu quero agradecer ao pastor Sóstenes e todos aqueles que o cercam por ter me colocado na escala, por ter confiado. Nós sabemos que a Igreja Resgatar tem excelentes pregadores aqui, e de repente eu confesso que eu botei até no grupo lá, meio que assim, né? Estou de backup, se acontecer, estou por aqui. E eu acabei entrando aí nessa primeira escala. Então, agradecer ao Sóstenes, todos aqueles, Flávio também, meu mentor em Cristo. E durante esses dias, o Senhor ele vem ministrado muito ao meu coração. E por incrível que pareça, não é algo que pode até ser que sirva para a igreja, mas eu me preparei para trazer algo para a igreja, e durante a preparação ele vinha falando comigo. Essa semana que passou, nós recebemos lá na empresa que eu trabalho, uma demanda de treinamento tão grande que deu overbooking, não tinha como atender. E por incrível que pareça, 80% dos treinamentos que tinha, só quem poderia ministrar era eu. Eram treinamentos que atenderiam 3 turnos de trabalho, 24 horas por dia durante uma semana, humanamente impossível para eu fazer. E eu conversei com o meu patrão, eu disse, não tem condições da gente fazer. Ele, não, mas eu vou conversar, vou tentar ajustar a escala. E dia 29, né, hoje era para eu estar dando treinamento. Até Cris falou, mas se você conversar com o André, pode ser que troque a escala. Eu disse, não. O Senhor, Ele sabe do que eu preciso. E Ele sabe o que Ele quer. Então, se Ele me botou para pregar nesse dia, né, e essa demanda apareceu, Ele vai tomar conta. E ela, amém, você está certo. Senão, eu não vou negociar esse dia tão especial. E veja como Deus faz. A escala todinha da semana foi cancelada. Dos treinamentos. Não teve. Todos. Hoje eu tive a triste notícia que essa empresa que eu ia ministrar o treinamento vai dispensar 1.200 funcionários. Agora em fevereiro ela vai sair do Brasil por falta de contrato, né? Infelizmente com a atual gestão que nós temos, muitas empresas estão perdendo o contrato e ela, por ser da Espanha, vai voltar para a Espanha, ela não vai ficar aqui no Brasil. Aí eu parei e pensei, poxa, se eu tivesse negociado, eu ia perder o culto, ia perder os treinamentos. E vê que maravilha, essa semana não parei de dar treinamento, desde segunda-feira que eu estou trabalhando, hoje ministrei treinamento, amanhã tenho treinamento, sexta-feira tenho treinamento. Então Deus supriu, eu estou trabalhando, tive tempo de vir para a igreja, né? E tudo para a honra e glória do Senhor. Então, às vezes, a gente quer negociar, quer fazer do nosso jeito, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor usou Flávio, né, no momento de aflição, aí Flávio, o Senhor mandou falar contigo, eu disse, mas já? Deus é assim, Ele responde rápido, né, para eu acalmar meu coração. O Senhor usou Adeilson agora há pouco, né, porque Ele sabe como eu saí de casa, né, meus pés tremendo mais do que tudo, e o Senhor usou Adeilson para acalmar meu coração. O Senhor usou Merinha aqui em cima, né, com a palavra, né, do Salmo, dizendo que Ele te conhece, Ele conhece teu coração, Ele sabe o que tu quer, Ele sabe o que tu precisa. O Senhor falou comigo através da ministração da irmã. Estou preparando. Ainda não está no tempo, estou preparando tudo. E isso é maravilhoso, quando você consegue observar Deus em todas as coisas. A gente procura Deus numa oração, e Ele está. A gente procura Deus no louvor, e Ele está. A gente procura Deus numa dança, e Ele está. A gente procura Deus numa ministração, e Ele está. Quando a gente procura, a gente acha. Mas às vezes a gente vem para o culto e diz, o culto foi sem graça. Não recebi nada. Bom, quem quer receber tem uma dica maravilhosa, mas é até às 21 horas, viu? Caixa eletrônico do banco. Se tiver saldo na conta, recebe. Se não tiver, vai ficar olhando lá. E aqui não é diferente. Muitas das vezes a gente quer vir buscar algo. Mas o que foi que você trouxe? O que foi que você plantou? Né? O que foi que você depositou no Senhor para chegar e dizer, poxa, o Senhor falou comigo. Porque foram dias de dúvidas, dias de aflições. O inimigo ele chegou a me atacar, entre aspas, diretamente aqui, ó. Ele não usou pessoas. Ele veio logo aqui. E Cris percebeu, eu dou graças a Deus da esposa que ele me deu. Ela percebeu que eu não estava bem, eu falei para ela, meu amor, eu não entendo, eu trabalho, eu estudo. Né? Os irmãos sabem que
ninguém me vê numa festa, ninguém me vê jogando bola, porque a minha vida, ultimamente, não é porque eu quero ser o melhor, eu quero ser o bambambam, quero ficar rico, não. Eu quero dar o melhor para minha família. E hoje em dia não tem outra opção, se você não trabalhar e você não estudar. Eu tenho um sonho de um dia, o meu dízimo, custear todos os custos da igreja. E o resto o pastor vai usar para expandir a tenda. Mas isso requer dedicação e trabalho. Mas o inimigo disse, tu trabalha tanto, tu estuda tanto, para quê mesmo? Olha a tua vida. Olha o que tu tem. E eu consegui externar isso e Cristo interceptou e disse, meu amor, olha o que nós temos. Olha o que a gente tinha e olha o que a gente tem hoje. O principal de tudo, nós temos paz. De que adianta ter dinheiro, de que adianta viver bem financeiramente e não ter paz dentro de casa. Não falta nada, como foi dito aqui agora há pouco, não nos falta nada. Para a honra e glória do Senhor. E nos dias que o negócio mais aperta, eita, é dia de pagar o boleto e tal, e não sei o que fazer, na hora, aos 49 do segundo tempo, quando o juiz pega o apito, aí Deus diz, calma aí, toma. Está resolvido o problema. E é assim que ele vem trabalhando nas nossas vidas. Eu tenho um propósito com a minha esposa, isso desde 2017, de dizimar, mas não foi uma barganha dizimar ao Senhor, foi uma escolha nossa. E de imediato ele respondeu. Muitos veem, a gente não vem aqui, não sei nem falar o nome, gasofilácio, né? Mas porque a gente tem outras formas de abençoar e dizimar. Mas aquilo que é obrigação nossa, a gente faz. Porque, Nilson, vai pregar sobre dízimo? Não, mas é porque não é dar o dízimo, eu aprendi que é devolver, entendeu? Não é meu, entendeu? O Senhor nos colocou aqui para administrar tudo isso. Então, a parte dele, a minha participação de lucro é tal, e a gente tem que fazer, e o restante, Nilson, é para a gente administrar, para plantar de novo, para colher de novo, e, mais uma vez, colher mais lá na frente. Então, o Senhor, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E a ministração de Merinha aqui interligou ao tema que eu quero trazer hoje a respeito do que Deus viu, eu te vi. Se eu perguntasse hoje para vocês, quem é que está feliz? Amém. Vocês estão no lugar certo, que é a casa do Senhor. E Ele sabe o motivo da felicidade, Ele sabe de tudo. E se eu perguntasse, quem não está feliz? Amém. Vocês estão também no lugar certo, vocês estão na casa do Senhor. E Ele sabe de tudo, Ele viu tudo. Ele não deixa passar nada. Às vezes não está na hora de ter a solução que você quer. Mas Ele vê tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E eu achei maravilhoso, eu tive até que modificar um pouquinho aqui, Nilson, tu vai falar, não, mas é bom a gente ver que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele pede. E eu quero trazer para a igreja, não se preocupem, que eu particularmente não sou muito de dizer, versículo tal e tal, mas alguns eu vou falar para vocês irem acompanhando, tá bom? Mas eu acho maravilhoso, lindo, porque eu já li várias vezes, o livro de Gênesis. E toda vez que eu leio, eu aprendo mais um pouco. E eu entendo o que é que está acontecendo hoje. Vejam só, se a gente não entende o princípio, de que adianta pegar do meio e tentar entender o final, se a gente não sabe como tudo começou? E lá no primeiro dia, Deus estava ali, o Espírito do Senhor pairando sobre a terra, e ela não tinha forma, ela estava vazia, e o Senhor disse, faça-se a luz. E Ele separou a luz das trevas. E Deus viu que a luz era boa. E muitas das vezes no nosso coração também está assim, vazio. A gente tenta preencher esse vazio com tantas coisas e a gente não dá essa brechinha para o Senhor, a gente não dá essa oportunidade para Deus chegar e preencher esse vazio. E às vezes a primeira atitude dele para preencher esse vazio é tirar essas trevas, tirar essa tristeza da luz. Aí ele vai dizer, gostei do que vi, esse coração aqui é maravilhoso, esse coração aqui é bonito, então eu vou começar a trabalhar nesse coração. Então, muitas das vezes, para que Deus plante algo em nós, primeiro Ele vai ter que tirar essa escuridão, tirar essa tristeza, tirar aquilo que é ruim. Ele vai primeiro limpar. Veja que, primeiramente, Ele fez luz, e
depois ele começou a separar a água da terra, ele começou a criar as plantas, fez os animais, tanto os selvagens quanto os domésticos, certo? Chegando no 6º dia, durante a criação dos animais, ele fez também o homem. E ele viu, mais uma vez a Bíblia diz, e Deus viu que era bom. De tudo que ele criou, ele se maravilhou, e ele viu que era tudo muito bom. E de tudo que ele criou, apenas o homem teve a autoridade dada para ele, por ele, de administrar tudo que tem. É responsabilidade nossa de cuidar da terra. Certa vez me disseram, se eu descobrisse quem foi que inventou o trabalho, tu vai arrumar problema com Deus. Porque se você observar, está escrito que não dava fruto. Não ia além. Porque faltava quem? O homem para lavrar a terra. O homem para cuidar da terra. O homem para trabalhar naquilo ali. Então, nós temos uma missão aqui que é cuidar da terra. Cuidar de tudo isso aí. Então, nós temos que estar preparados. E nós, como igreja, também temos que continuar lavrando essa terra, continuar semeando, continuar plantando, para que um dia a gente possa vir a colher. E Deus viu tudo que havia feito e ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e se foi o 6º dia. Mas lá na frente, o Senhor começou também a ver a maldade. Logo nos filhos de Adão, a gente já percebeu, porque na hora de trazer a oferta ao Senhor, as ofertas eram muito boas, mas Deus olhou primeiro aqui, e ele percebeu que a de Abel era melhor. E isso já começou o pecado a aparecer por ali. Se você observar, Adão, quando pecou contra o Senhor, ele se escondeu. Será que a gente consegue se esconder de Deus? Mas ele se escondeu, Aí Deus, tipo assim, eu vou fingir que eu não estou te vendo. Adão, tu está onde? Porque já era costume do Senhor chegar e Adão está por ali. Adão, de repente, quebrou ali o protocolo, ele quebrou o padrão, mas Deus viu que tinha algo de errado. O que foi que tu fez, Adão? Então, o Senhor, ele nos conhece. Não adianta você pode tentar enganar o pastor, você pode tentar enganar o seu líder de grupo pequeno, você pode enganar todo mundo, mas a Deus não se engana. Ele conhece. Então, às vezes é uma falsa alegria que a gente tem, quer mostrar para o povo que a gente está bem, mas por dentro está destruído. Deus está vendo. Não tem como se esconder. Deus viu que era tudo bom, tudo maravilhoso, mas nós, os homens, mais lá na frente, começamos a destruir tudo que Deus criou com tanto carinho. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que agradavam a eles. E o Senhor disse, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia os nefilins na terra. Uns dizem que eram gigantes, outros dizem que eram os caídos. Cada historiador vai trazer uma história diferente, mas isso aí vem para outra situação. Flávio está afiando o machado para isso aí, para contar muito bem a história. E também, posteriormente, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Aí já viu o problema, Acabou nascendo os heróis daquela época, que alguns chamam de deuses em alguns livros, algumas literaturas que a gente tem por aí. E a maldade do homem começou só a multiplicar, as guerras começaram. As guerras não são de hoje. Os homens começaram a criar armas e começaram a matar uns aos outros. Aí tem gente que diz assim, Deus não se arrepende. Mas aqui ele se arrependeu. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, pequenos, as aves do céu, certo? Arrependendo-me de havê-los feito isso. Então, o Senhor se arrependeu de ter nos criado. E ele decidiu, eu vou destruir tudo. Ele estava decidido a destruir tudo. Mas, de repente, mais uma vez, Deus viu. Tinha um justo, Noé.
Deus decidiu acabar com tudo em um dilúvio, mas ele viu Noé. Noé, se a gente for olhar, ele é a 8ª geração de Sete. Quase não se fala em Sete, mas vamos ter oportunidade um dia de falar um pouco mais sobre Sete. Né? Então, Sete foi a geração que trouxe, né, orgulho para o Senhor, mas lá com Noé. Então, ele disse, Noé, eu vou destruir tudo, mas a tua família eu vou poupar. Então, Deus, mais uma vez, voltou atrás naquilo que ele tinha decidido, porque ele viu a maldade, mas ele viu que ainda existe. Um coração bom foi o suficiente para salvar a raça humana. E, às vezes, a gente acaba dando espaço para o inimigo deixar trabalhar no nosso coração com maldade, com tristeza, com perversidade. Não dê espaço, deixa que a luz do Senhor ilumine seu coração sempre, para que a gente possa cada vez mais crescer em sua presença. Lá em João, também teve uma situação que o Senhor viu. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Natanael perguntou, de onde tu me conheces? E Jesus respondeu, eu te vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, muitas das vezes, antes de você ter chegado aqui, Deus já tinha te visto. Ele já tinha mandado alguém te chamar, ele já tinha te escolhido. E, segundo alguns estudos, né, a Bíblia diz que figueira, na tradição daquela época, é o lugar ideal para leitura, para meditação, para a palavra de Deus. Provavelmente, João, né, usou esse símbolo, né, essa linguagem simbólica, para dizer que Natanael era uma pessoa que ele buscava as Escrituras, ele buscava o Senhor, ele se dedicava a buscar o Senhor. E vê que maravilha, Deus estava vendo tudo isso. Quantas e quantas vezes você está estudando e o seu amigo, a sua amiga assistindo o Big Brother? Quantas e quantas vezes você está se dedicando, né, aos estudos e tem alguém assistindo novela? Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Deus está vendo quem está assistindo a novela e quem está buscando a presença dele. Ou você acha que Deus nunca viu a irmã Maria de madrugada orando? Muitos estavam dormindo e não tem problema nenhum. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Natanael estava debaixo da figueira. Aí uns dizem que ele estava triste, outros dizem que ele estava cabisbaixo, e outros dizem que ele estava se preparando, buscando ao Senhor. Então ele estava debaixo da figueira, ele estava esperando o Senhor, ele estava orando, né, para a vinda do Messias. E de repente, ele dá de cara com quem? Com o tão esperado Messias. Qual seria a sua reação em ser elogiado pelo próprio Jesus? Já imaginou a sensação? Se não imaginou, comece a imaginar. Se você encontrasse com Jesus hoje, você ia receber um elogio ou um puxão de orelha? Ah, irmão, mas eu não vou me encontrar com ele hoje, não. A gente não sabe. Né? Por mim, aí tem que Nilson é meio doido. Eu particularmente, eu já disse, se por acaso eu não voltar para casa, não ore não, viu? Deixa eu lá. Já imaginou eu estar lá, entrando nas portas, aí minha mãe vai e ora, Deus devolve. Aí eu vou ter que voltar, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Eu sei que para a gente ir para o céu, tem que morrer, mas eu sei também que pode ser que ele venha antes disso, né? E a gente suba. Eu, pelo menos, tenho essa esperança de ver o meu Senhor bem cedo. Deus também viu a intenção do homem quando quis construir uma cidade, e nessa cidade eles iam construir uma torre tão grande que ia chegar aos céus. Veja, Deus destruiu o homem, mas salvou Noé para tentar consertar as coisas. Lá na frente o homem começa a bagunçar tudo de novo. Mas Deus tinha prometido que não ia matar mais o homem. Fez o quê? Bagunçou as línguas, né? E ninguém começou a se entender. E isso acontece nos dias de hoje. Se você observar
muitas igrejas, infelizmente, não são poucas, são muitas, tá aquela mistura de irmão. Ah, eu não gosto da igreja tal porque não prega do jeito que eu quero, eu vou para outra igreja porque prega do jeito que eu quero, porque ali amaciou o meu ego, não, porque ali é só cajado. Então começa, vejam, é um só Deus, é um só corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, mas às vezes a igreja não fala a mesma língua. Então a gente tem que começar a observar essas situações também. Às vezes a gente está num cantinho que a gente acha que ninguém percebe a nossa presença. Mas Sara estava ouvindo atrás da porta, quando Deus disse para Abraão, olha, tu vai ser pai de uma grande nação. E Sara riu. Um velho desse, uma velha dessa, como é que pode? Foi mais ou menos assim. Deus foi lá e, por que Sara está rindo? Aí ela, poxa, mas eu estou escondida, como é que ele me viu, né? E ela ainda foi dizer, não, mas eu não estou rindo não, ainda quis mentir para o Senhor. Mas Deus, ele vê tudo. Ele viu também o momento de aflição da serva Agar. Porque Sara, ouvindo que Abraão ia ser pai de uma grande nação, e começou a demorar, resolveu ir do jeito dela. Pegou a serva Agar e disse, olha, Abraão, tu fica com Agar, porque eu não posso te dar filho meu, e Deus prometeu que vai ser pai de uma grande nação, quem sabe, né? E aconteceu, veio Ismael. Só que Sara começou a não gostar daquilo ali, e começou a infernizar a vida de Agar, e Agar, para não ter problema, foge. Mas Deus manda um anjo ter um encontro com Agar e diz, volte a sua senhora e se sujeite a ela. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em sofrimento. E ela não sabia quem era aquele homem que estava falando com ela. Por isso ela deu o nome de, tu és o Deus que me vê. Então, naquele momento que você acha que está tudo perdido, naquele momento que você quer fugir dos problemas, naquele momento que no meio da trajetória tu diz, é só até aqui, eu não consigo mais, Deus aparece. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Ele sabe de tudo. Será que se Agar tivesse sido uma mulher ruim, não fosse decente, Deus teria dito isso para ela? Poderia ser que Ele nem permitisse que Ismael nascesse, mas não, ele vai nascer porque é filho de Abraão e vai ser pai de uma grande nação também. Só não é o filho da promessa. Deus também viu a fé de Abraão. Imagina só, você lutar tanto para ter algo, você estudar, você trabalhar, você jejuar, você sair de casa de madrugada, chegar em casa quase de madrugada, porque muitas das vezes só dá tempo de tomar banho e dormir, já está na hora de acordar de novo, e você consegue a sua bênção. Depois de um tempo, Deus diz assim, olha, sacrifica a tua bênção para mim. Eu conheço uma história de uma mulher, não vou citar o nome dela, porque muitos já conhecem aqui, que ela pegou o carro dela e queimou na fogueira santa de Israel. Disseram que ela era doida. Mas Deus nunca deixou faltar nada para ela. Ela nunca andou a pé. Deus sempre estava lá, ao lado dela. Isso é fé. Imagina só, você querer um carro e você conseguir, depois você dizer, não, Deus, toma, o carro é teu. Quem sou eu para criticar essa fé? Mas teve gente que criticou. Mas Deus viu. E viu que não havia maldade também, muitas das críticas. E também viu maldade em alguns elogios, porque Deus vê tudo. Deus deu Isaac a Abraão. Só que lá na frente ele disse, olha, pega teu filho, leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Imagina só um homem com 100 anos vira pai. E mais na frente, o único filho dele, que era o filho da promessa de uma mulher estéril, Deus diz, eu quero ele. Abraão questionou, Abraão perguntou,
Por quê? Não. Abraão pegou Isaac, pegou os seus servos e vamos embora. Chegou lá, preparou tudinho, afiou lá o cutelo, tudinho. Aí Isaac, pai, tem alguma coisa errada. O que foi? A gente tem a lenha, tem o cutelo, já está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Quantas e quantas vezes não acontece isso na nossa vida? A gente está perdido, mas a gente vai com toda a fé do mundo e diz, Deus proverá. A gente tem a certeza que Deus está vendo aquilo ali, e Ele não vai deixar barato. E quando Abraão vai cumprir aquilo que Deus mandou, o anjo grita lá do céu e diz, não estendas tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Aí pode dizer, mas Ismael, Deus reconhece Isaac como o único filho, o filho da promessa. E naquele momento Abraão estava disposto a sacrificar por obediência e por fé ao Senhor. E Deus ali faz cumprir aquilo que ele prometeu para Abraão. E veja só como é a situação. Deus fala para Abraão, tu vai ter uma descendência tão grande que vai ser impossível de tu contar. Olha a areia do mar. Pois é, né? A tua descendência vai ser maior. Só que eu vou escravizar ela por um tempo. Imagina para um pai saber que vai ter uma geração que lá na frente vai ser escravizada. Mas Abraão também não questionou. E o povo, né, de Israel foi escravizado por 400 anos. Não foram 40 anos. Foram 400. E o povo não aguentava mais. Mas espera aí, eu sou o povo escolhido de Deus e tanto sofrimento. Gente, entendam, o Senhor, Ele escuta a nossa oração. Ele escuta o nosso clamor. E como foi dito no louvor, está chegando a hora. Eu estou preparando. Ele prepara Moisés para tirar o povo de lá. Chama Moisés num canto e disse, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Então, conheço as suas dores. Não pense que as suas dores estão passando desapercebida aos olhos do Senhor. Ele conhece cada ai de sua oração de madrugada. E se você parou de orar de madrugada porque acha que Deus não está ouvindo, realmente Ele não está ouvindo porque você parou de orar. Então volte a buscar o Senhor, volte a orar ao Senhor, que na hora certa, aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido. Eu não sei o que você pede para o Senhor. E também, nem vem ao caso agora, mas continue conectado com Ele, continue falando com Ele, pois o Senhor, Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa haver navios. Tem uma história muito conhecida que eu sou apaixonado pela história dessa mulher, chamada Ana. Casada com Eucana apaixonadíssimo por ela, era a mulher da vida dele, mas mais uma estéril na vida de um homem de Deus. Mas Eucana tinha Penina, e Penina, tome fazer menino, e tirava onda com a cara de Ana. Mas Ana todo ano estava ali. Até que um belo dia ela tomou uma atitude. Eu vou conversar diretamente com Deus. Foi orar, e o sacerdote até viu, né, a situação e até confundiu ela como uma bêbada. Mulher, para de beber e vai para casa. Não, meu senhor, sua serva não está embriagada. E contou ali para o sacerdote, e ele disse, então, que Deus conceda a sua petição. E vê que maravilha. Um ano depois, levaram o menino para Eli, o sacerdote. E ela disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu esse pedido. Muitos chamam por esse menino, ou por essa bênção orava eu. Então, às vezes, a gente vai ter que quebrar o protocolo e dizer, peraí, eu vou ter que conversar, será que Deus não está me ouvindo? Não, mas será que só sacrifício? Às vezes, Ele não quer um sacrifício, Ele quer uma oração de verdade.
Ele quer um coração quebrantado. E Ana foi lá e rasgou o coração para ele. E veja só que maravilha. Ela queria tanto um menino, mas o acordo foi: o Senhor me dá um filho e eu te devolvo. Assim que o menino parou de mamar, levaram para Eli. Era o sonho dela ser mãe, e Deus realizou. Mas ela consagrou o menino ao Senhor. Às vezes o nosso sonho tem que ser dividido com Deus, tem que ser compartilhado com Ele. Será que o meu sonho, ele só é bom para mim? E vejam só, a fé de Ana fez com que lá na frente Deus escolhesse um rei segundo o seu coração. Deus viu a humildade de Davi. Lá na 1 Samuel 16, 7, vai falar que os filhos de Jessé chegaram, para se reunir naquela noite ou naquele dia lá para comer, junto com Samuel. E Samuel, mais uma vez, ele comete um pequeno erro, porque o primeiro erro foi do povo, de escolher Saul, porque Saul era grandão, então vai ser um excelente rei. E quando Samuel bate o olho, viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é que o Senhor quer ungir. Possivelmente um cara de alto porte, forte, possivelmente, pinta de lutador, é o cara que vai derrubar lá Golias. Mas o Senhor disse: não, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, a sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, muitas das vezes, você quer tanto algo, diz: Senhor, é isso aqui que eu quero. Ele vai dizer: calma, tu está olhando para o externo. Isso aqui não vai ser bom lá na frente. Tenha paciência. Existe um ditado popular, que eu acho que vocês conhecem, que é um tal de que quem não é visto não é lembrado, Isso é verdade. Porque estava todo mundo na mesa, mas faltou Davi. Mas Deus disse: está faltando um. Ninguém come enquanto ele não chegar. Olha, se os teus amigos te esqueceram, se o teu patrão não te reconhece no trabalho, se o teu esposo não te olha, se a tua esposa não te olha, se teu filho não te olha mais, porque eu não sou reconhecido na igreja, não esquenta a cabeça não. Deus viu, Deus está vendo, e Ele conhece o teu coração. A tua hora vai chegar. Muitas das vezes a gente está tão preocupado em ser reconhecido pelo homem, e esquece do principal, o reconhecimento do Senhor Deus. E Deus unge Davi a rei. Essa história todo mundo conhece. Mas Davi não era lembrado, não tinha o porte de um guerreiro, não tinha a estatura de um guerreiro, era um pastor de ovelhas. Mas Deus, lá de cima, estava vendo. Ninguém viu quando ele lutou com o leão. Essa conversa desse cara, um cara desse tamanho lutar com um leão, derrubar um urso, não tem como não. Mas Deus viu. E isso é o que importa. Você não precisa se justificar para ninguém. O que você fez de bom, Deus viu. O que você não fez de bom, Deus viu. Aquilo que tu fez dentro do teu quarto, Deus viu. Se está de acordo ou não, é outra história. O que tu fez no teu trabalho, o que tu faz na igreja, o que tu faz na rua, o que tu faz na ausência da tua esposa, ou na ausência do teu esposo, Deus está vendo. A gente está há uns 2 anos sem aliança. É um símbolo do nosso casamento, mas a aliança principal está aqui. Não é porque ela está aqui na minha frente, não. Porque eu tenho que honrar minha esposa, principalmente na hora que ela não está. Ela não está vendo, mas Deus está. Deus vê tudo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Mais na frente, Deus, mais uma vez, viu um homem do agrado dele. Só que dessa vez, ele não só viu, como, digamos assim, desculpe a expressão, mas ele quis se amostrar um pouquinho. Chegou logo com quem? Com Satanás e disse: tu viu Jó?
Porque ele estava, tu está fazendo o que por aqui, que aqui não é tua área? Não, está dando uma voltinha pela terra. Se foi, e tu viu Jó. Tu observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, ser visto, elogiado por Deus, isso não tem... irmão, como é que isso acontece? Quem está acostumado a orar sabe como é. Normalmente ele fala assim, eu estou vendo, estou cuidando. Né? No momento que a gente mais precisa, ele diz, não te preocupa, essa guerra aí não é contigo não, agora eu assumo. Então Deus, ele conhece. Lá na frente ele pede para Jó fazer o quê? Orar pelos seus amigos. Jó poderia dizer, mas aqueles amigos ali que me criticaram, que me apontaram, que falaram tanto de mim, mais uma vez a fé entra em ação e não foi questionado. Jó começou a orar e Deus restituiu tudo que ele tinha perdido, só que em dobro, muito melhor. Então, às vezes, tem que parar de reclamar. A nossa dor, Deus está vendo. O nosso sofrimento, nosso sacrifício, Deus está vendo. A nossa alegria, Deus também está vendo. Nada passa desapercebido. Lá em Salmo 34, 15, diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Se você se vê como justo perante ao Senhor, continue orando, continue clamando. Ele vai ouvir, ele vai responder. E eu creio que ele vai fazer como ele faz comigo, com algumas pessoas aqui. Ele responde rápido. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu irmão, alguns conhecem aqui, meu irmão, graças a Deus, hoje ele é convertido, mas na época ele não era. E um belo dia ele parado dentro de casa assim e disse, Deus, a oração dele, Deus, se o Senhor arrumar um emprego para mim, eu fico 1 ano sem beber. Ele nem terminou de orar, o telefone tocou. E ele ligou para mim agoniado, Nilson, o que foi? Calma, o que foi? Cara, eu estava aqui em casa, eu disse, Deus, se o Senhor arrumar um emprego para mim, eu paro de beber por 1 ano. E o telefone tocou, a empresa me chamou, e agora? Eu disse, tu arrumou problema, meu filho, agora tu vai cumprir. Eu não mandei tu prometer nada para ele. Ele passou 1 ano e meio sem beber. Né? Mas depois voltou. E 2 anos depois, a porta se fechou. Eu disse, mas o acordo era 1 ano. Foram 2. E você voltou a beber, então você não pode questionar o Senhor. E Flávio, graças a Deus, Flávio estava lá no dia que ele decidiu se converter. Então, o eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma realidade na minha casa. Eu busco isso todos os dias. Minha mãe, o meu pai, meu irmão, logo vai ser minha cunhada e logo vai ser o restante da família, porque esse é o nosso intuito. De que adianta eu querer evangelizar na África se eu não consigo salvar a minha casa? Mas quem quiser ir, puder ir, vá, meu filho. Tem gente precisando lá também. Viu? Corra não. Deus amou o mundo de tal maneira. Deixa eu só avisar, porque o monitor aqui para mim não está aparecendo. Fiquem de olho aí, por favor, para eu não me empolgar muito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele viu a tua aflição, ele ouviu a tua oração, ele ouviu o teu clamor. Nada fica desapercebido. Eu só quero que você vá para casa com isso na sua cabeça, que ele me viu. Se isso vai acalmar o teu coração, amém. Se isso vai te inquietar, amém. Eu não sei como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer na tua vida, mas tenha total certeza, Deus te viu. De Gênesis a Apocalipse, ele nunca deixou o ser humano desassistido. Ele sempre mandou um profeta, ele sempre mandou alguém ali para nos ajudar. E hoje ele trata diretamente com a gente através do seu único filho, do seu unigênito. Ele sabia que a gente precisava, então lá atrás o cordeiro apareceu para Abraão. E nos dias de hoje o cordeiro apareceu para a gente.
Nós iríamos ser sacrificados mais uma vez, mas o Senhor disse, não, eu vou no lugar deles. O Cordeiro se pôs naquela cruz para nos livrar de todo mal, de todo pecado. Amém? Convido a irmã Meriellen, cadê? Como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E tudo que sai a partir de agora pode ser que não seja, né, da vontade dele. Amém? Convido a igreja de pé. Amém, igreja do Senhor. Que palavra abençoada, que nós possamos estar dispostos a viver aquilo que Deus ele preparou para as nossas vidas. Amém. Quantas promessas foi ministrado aqui nessa noite. Então que nós possamos entender, confiar e depender. Assim como ele falou sobre Abraão, né, sobre a vida de Isaac, sobre aquilo que Deus ele tem pedido para as nossas vidas. E como muitas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor ele pode fazer. Então que nós possamos nessa noite, igreja, sair daqui com a certeza que o Senhor ele tem sempre algo melhor para as nossas vidas. Que o Senhor ele sempre vai separar algo grandioso para nos abençoar. Ele conhece todas as nossas necessidades. Então levante suas mãos e agradeça ao Senhor por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós devemos entender o que é a fé. O que é a fé, Senhor, e que nós possamos exercer ela em nossas vidas. Que nós possamos crer, Senhor, naquilo que o Senhor já separou para cada um de nós. Que nós possamos orar e acreditar naquilo que o Senhor ele tem feito para as nossas vidas. Nós não seremos esquecidos. Não seremos esquecidos. Porque assim como Davi, Senhor, o Senhor nos separou para viver o melhor dele. E nós bendizemos a Ti nessa noite. Louva a Deus, Senhor, por todos que estão aqui, que entraram pelas portas. Ó Deus, nos faz viver novidades de vida todos os dias. Nos faz viver novidades de vida todos os dias. Nos faz acreditar, Senhor, de que o melhor de Deus está por vir. Nos faz acreditar, Senhor, que Tu cumprirás o desejo do Teu coração em nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos. Louvamos ao Teu nome, Senhor, pela vida do Teu Filho, que nesta noite traz uma palavra de esperança. Que nessa noite nos motiva, Senhor, a viver dependendo da fé, dependendo daquilo que o Senhor ele já separou para as nossas vidas. Obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Muito obrigada porque o Senhor nos fez, Senhor, estar aqui e escutar essas palavras de vida eterna. Palavras, Senhor, que vêm como combustível em nossas vidas, para que a gente venha entender que os que dependem do Senhor colherão frutos, frutos que permanecerão. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos separou, o Senhor nos trouxe aqui. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é viva e eficaz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Porque a Tua cruz não foi em vão. Porque nós entendemos.
nós entendemos, Senhor, que Tu morreste na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Amém, igreja? Que vocês possam sair daqui dessa noite